Então, voltando. Então, a gente está falando da camada de ozônio, certo? Então, a gente olhou primeiro para as camadas de ar que estão envolvendo a nossa atmosfera, né? Então, a gente tem a troposfera, que é essa camada de ar com altura, com umas 10 quilômetros de altitude, né? Que é essa camada que a gente que está na superfície terrestre. Depois a gente tem a estratosfera, que é de 10 a 40 quilômetros de altitude, e nessa camada que a gente vai ter, então, os aviões, certo? Depois a gente vai ter, dentro dessa camada da estratosfera, a camada de ozônio, que é a camada mais fina que a gente tem, então, de 40 quilômetros a 50 quilômetros, a gente está falando de 10 quilômetros apenas de camada de ozônio. Acima da estratosfera, a gente vai ter a mesosfera. Na mesosfera, a gente está falando aí de estrela cadente, de nuvem, de estrelas, né? A gente está falando de 50 a 80 quilômetros de altitude, tá? E depois a gente vai já para o departamento do espaço sideral, né? Que a gente está falando da termosfera e da exosfera. E aí é nesse departamento aí que a gente vai ter, então, a NASA trabalhando, né? Bom, o que a gente estava falando é o seguinte, que a camada de ozônio ela serve como um filtro, né? Então, os raios UVA e UVB, eles atravessam todas essas camadas e quando chega na camada de ozônio, a camada de ozônio faz uma absorção da radiação ultravioleta. O que chega para a gente é algo que a pele pode absorver, que vai fazer parte do processo de fotossíntese, que vai fazer parte do ciclo da água, né, do processo do ciclo da água, que vai fazer parte desse processo que a gente estava falando da chuva ácida. Então, a camada de ozônio, ela vem como uma forma de proteção mesmo da superfície terrestre, para que a gente não sinta tanto os efeitos danosos do sol, né? Então, só para vocês entenderem, eu separei aqui uma imagem, deixa eu fazer um novo compartilhamento, peraí. Só para vocês entenderem, eu não consegui salvar a imagem, eu estou dentro do site. Tá vendo? Então, o que acontece? Quando a gente está falando da camada de ozônio, então, o Sol, ele incide os raios ultravioletas sobre a superfície terrestre e a camada de ozônio, ela não vai deixar esses raios solares penetrarem com a mesma intensidade, né? Então, ele diminui a intensidade. É como se ele funcionasse como um filtro, tá? Se a gente não tem a camada de ozônio para fazer esse filtro que a gente está falando, a gente vai ter uma quantidade uma quantidade exacerbada de raios solares, né, de radiação ultravioleta, e isso vai causar muitas doenças, não? Então, se a gente olhar só para o ser humano em si, a gente está falando de cegueira, a gente está falando de câncer de pele, tá? Nós estamos falando de tudo que pode causar dano ao ser humano. Sem contar que a gente, por exemplo, o ciclo da água seria algo mais complexo do que a gente está imaginando, né? Porque se bate na Terra com a mesma intensidade, então o calor é absurdo, e aí a gente talvez não tenha a mesma quantidade de chuva para se completar esse ciclo, né? Então a gente vai ter problema com problemas na agricultura, né? Se a gente está falando que a gente vai ter problema no ciclo da água, a gente vai ter problema, então, na parte de alimentação, na parte da agricultura. Então, existiriam muitas consequências se a gente não tivesse essa camada de ozônio para proteger a superfície da Terra.
né? É por isso que é tão importante algumas coisas do tipo usar um bom óculos de sol, sim, né? Mas tem que ser um óculos de sol bom, não pode ser esse que a gente acha em qualquer esquina, né? Porque ele tem que ter essa proteção contra os raios ultravioletas. É importante a gente usar protetor solar, né? Também, porque querendo ou não, a gente vai é mais uma proteção, né? Para o ser humano, vai evitar, porque imaginem que se a gente já tem essa camada, a gente vai falar um pouquinho mais para frente em que situação vai estar. Mas se a gente já tem essa camada e a gente tem uma incidência muito alta de câncer de pele, mesmo a gente tendo a camada de ozônio, imagine se não tivéssemos e como seria, né? Mas então é importante e é necessário sim usar protetor solar, tá? Usar boné, dependendo de onde está indo, para onde vai, né? Então, o que é mais importante a gente saber agora é que essa camada de ozônio está correndo risco, né? Ela corre perigo. Por quê? Alguns tipos de poluição reduzem essa camada de ozônio e aumentam, então, a radiação UVA, desculpa, a radiação ultravioleta para a superfície da Terra. Vamos para outra imagem agora. Tá? Então, vamos lá. Lá na página 184, a gente viu que em 1985, os pesquisadores enrolei. A gente viu que em 1985 os pesquisadores, né, alertaram para a situação da camada de ozônio que estava em algumas áreas um pouco mais fina, né, causando em especial aí na Antártica um buraco, né, um buraco. Então vejam vocês que essa imagem que a gente tem aí não é uma imagem assim real, né? Porque a gente está falando aí de 1994, como era e como está, mais ou menos, né? Então vejam vocês que a gente tem aí, ó, o Sol, né? Nesse lado, né? Aqui a gente está imaginando que a gente está vendo os raios ultravioletas entrarem em contato, né? Com a superfície terrestre. E a gente também está vendo aqui num desenho, né? A camada de ozônio que faria esse filtro, né? Só que na região da Antártida, em 1985, então, detecta-se que essa camada está mais fina, que criou-se um buraco, e eles começaram a fazer um monitoramento desse buraco, da camada de ozônio, né? Então, essa camada inicia pequenininha e vai ficando grande, 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 mas de um tempo para cá, a gente vê uma redução do crescimento. Então, ela parou de crescer, mas a gente continua com um problema, né? Então, aqui é mais um desenho, só que para vocês entenderem mais ou menos como é que estava, porque aqui a gente está vendo como era, né? E como, ou melhor, como era aqui em branquinho, em azulzinho mais claro, e como está aproximadamente, né? Nessa linha branca tracejada aqui, como está aproximadamente. Estando aberto essa camada de ozônio, a gente está exposto a um maior índice de raios ultravioletas, né? E a gente está falando de uma área que chama Antártida, que é uma área, não sei se vocês têm conhecimento, mas é uma área de gelo, né? Em que a gente tem pinguins, ursinhos branquinhos, aqueles lindos que a gente vê lá no Fantástico, né? E que a gente está vendo uma quantidade de degelo muito grande, tá? Entretanto, o que é interessante a gente observar nesse conteúdo é que nem tudo é causado única e exclusivamente pela poluição, né? A poluição, ela vai interferir? Vai. Ela vai atrapalhar? Vai, né?
Mas algumas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que inicialmente não se sabia, passou-se a saber que também prejudica a camada de ozônio. Então, por exemplo, aqueles desodorantes aerosóis, sabe aquele que a gente faz? Né? Não é aquele de apertar, não. É aquele de que a roupa fica branca. Aquele aparelho de ar-condicionado libera o CFC, espuma plástica, geladeira, alguns tipos de solventes de tinta, né? Então, esses CFC, que são coisas que a gente usa rotineiramente, também acabam danificando aí um pouquinho a nossa camada de ozônio, tá? Então, só para vocês saberem que não é só a poluição. A gente tem aí outros elementos que podem atrapalhar, né? Até aqui tudo bem? Sim. Sim? Sim? Amanhã alguém vai me perguntar o que é ozônio? Camada de bolo? Alguém vai me Não, perguntar? Então tá bom. não. Então vamos lá. Então vamos fazer aí o exercício 1 e o exercício 2. O 2, turminha, a gente só desenha, tá? Não vamos entrar aí no momento Monet, tá? Não vamos pintar. Vamos inicialmente só desenhar, tá? Página 185. Então, vamos lá. O que significa dizer que existe um buraco na camada de ozônio? A camada de ozônio que envolve a Terra tem um buraco por onde o CFC, gás importante na atmosfera, escapa para o espaço. A camada de ozônio que envolve a Terra tem um buraco, uma região sem gás ozônio. Existe um buraco cheio de gás ozônio na atmosfera. Existe uma área na atmosfera com altas concentrações de gás ozônio. Ou existe uma área na atmosfera com baixas concentrações de gás ozônio. Qual a alternativa correta? Ah, não. Ah, não. E, Quem falou E? e, eu, Vitória. Só isso. B. E. Tá? E de esmalte. Esmalte. Eu quis dar uma variada hoje. Esmalte, dessa vez a professora não falou de comida. É para falar de comigo? Escargot. Que é isso? Vou pra lá. Que é isso? Deixa eu falar. Nem é com ele, eu falei. Isso. Escargot, nunca comeu escargot? Mas também não é com ele. Nunca ouviu falar de escargot? Vai ficar para mim essa missão Não. explicar o que é? É uma lesma. Não precisa. É uma lesma. Uma lesma? É uma lesma que se Credo. cria em cativeiro para alimentação. Quem está ouvindo música? Ah, eu não quero mais escutar, nem quero mais saber o que é. Quem está ouvindo música? Eu nem sabia que tinha comida com areia. Podem resolver dois aí, ó. Faça um desenho que represente a camada de ozônio e sua importância para a Terra. Pode pintar, Pro? Não, hoje só desenhar, depois pinta, tá bom? Tá bom. Valeu aí pro, valeu aí pro. Que amanhã nem depois começar o desenho. Eu tô sabendo.
Hum, Eu nem sei como é que faz uma camada de ozônio, nem sei como é que faz. Eu deixei uma inspiração aí. uma inspiração. Por que uma inspiração? Ô, Pro, meus países que eu vou desenhar aqui no planeta não são os melhores não, tá? Porque eu não sei desenhar país não, tá? Você tá com a televisão ligada, Vitória? Mas eu tô de fone. Terminei. Começa a ler, então, a página 186. Depois me manda a foto do desenho para eu ver, tá?
Pronto, Pro. Tá, Depois eu vamos te esperar. envio. É para ler alguma página? Pode ir seguindo, vai lendo que a gente já explica. Pronto, terminaram aí? De ler ou de desenhar? De desenhar. Não. Eu já terminei de Sim, desenhar. sim, desenhar sim. Tô lendo ainda. Então, todo mundo terminou de desenhar? Sim. Então, pode fazer na leitura do efeito estufa e aquecimento global, tá? Tá.
Não, ainda não. Eu pedi para te dar uma apertão. Não, tô dando aula. Só pedi para dar um apertãozinho. Pronto, como é que tá por aí, turma? Vai, pronto, eu lembro ainda. Eita, hoje até eu tô com preguiça. Ai, Dani, não é só você que tá com preguiça, não. A professora também hoje. Hoje eu acordei cedão, fiz umas coisas, aí fui pra Eu acordei. fisioterapia, Eu também acordei 9 horas. aí voltei da fisioterapia, Eu também, professor. aí saí que eu tinha que ir no mercado, porque tava dando hora do almoço, não tinha mistura. Ó, Eu acordei 11 horas. hoje eu trabalhei bastante. 11 horas, que inveja. Mas não é uma inveja ruim, não, é uma inveja boa. Também queria acordar 11 horas. O que você falou? Acordar 11 horas não é uma inveja ruim, não. Eu tô com uma certa inveja de acordar 11 horas. Ah, gente, Entendeu? não, Eu não queria, entendi nada. eu queria ter a chance de acordar 11 horas. Não consigo. Ah, eu acordei às 7. Todo Mas dia assim, agora às 7. Professora, oi. eu acordei 15 para os meio-dia. Quem falou isso? Eu, aluna. Um dia de É prova, que louco. Acordei umas maravilha. 9h10. Ah, eu acordei todo dia. 9h10 da manhã que eu acordei. Minha mãe me acordou cedo, só que eu tava com preguiça e dormi de novo. Que bom, né? Um dia de prova, um dia que tem que estar mais esperto, né? Raciocínio mais rápido. Dormir até tarde. Teve um dia que era de domingo e eu acordei 1h da tarde. Já terminaram aí? A gente já pode começar? Já. Não. Pode. Não. Eu fiz quase essa
essa foto aqui, eu fiz quase na mesma do desenho. Ai, ai. Vinícius, Luna, Luan, câmera aberta. Lara, Esqueci de ligar câmera a câmera. aberta. Peraí, eu tô ligando. Câmera. Peraí. Por favor. Tirar meu livro daqui. Hoje eu não estou na mesa. Estou. Alô? Uma coisinha que vocês precisam entender é assim, ó. Tudo bem, tá fazendo aula do quarto, não me importa. Por exemplo, eu tô dando aula do meu quarto. Mariana tá dando aula, tá assistindo aula do quarto do meu irmão, né? A gente não tem mesa aqui para todo mundo poder fazer tudo. Mas é preciso se organizar. Então, por exemplo, assistir aula deitada jamais. Assistir aula deitada jamais. Porque aí deitado a gente está relaxado a gente não concentra. Se não concentra, não entende nada. Tá? Então, é sentado. Não quero ninguém deitado. Vamos, Luna, Vinícius, abre a câmera. Já era para estar ligado que eu quero câmera aberta. Não é para ficar abrindo e fechando a câmera. O que foi, Vinícius? Acho que ele não consegue ligar a câmera. É para deixar a câmera aberta. Posso explicar já? Já terminaram aí? Como é que tá? Não. Ainda não? Tá. Vou esperar mais um pouquinho. Não. Já volto. Tá. Eu quero todo mundo de câmera aberta. Só isso. Faltando 2 minutos, turma. Dois minutos para acabar o link, professora. Sim. Lara, algum problema? Não. Ah, tá. Só tem um pernilongo bem chato aqui no canto. Eu te entendo. Eu gostaria de fazer esse daqui da 190. Pronto, posso seguir? Pode. Sim. Então, assim, ó, 1 minuto para acabar. Vamos encerrar logo esse link, a gente já volta no próximo, já fala tudo que tem que falar, tá? Vamos lá.